Bom dia a todos. Que a paz do Divino Amigo esteja conosco em nossos corações e possa eu ser um instrumento da misericórdia divina, dirigindo-me ao coração de cada um de vocês. O Espírito, o irmão Jacó, no livro Voltei, traz-nos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma observação bastante interessante. Vocês vão encontrar isso no capítulo 11 desse livro Voltei, em que ele, no plano espiritual, ali recém-chegado, tomando pé ainda dessa nova forma de existir. Não é nova, né? Porque o plano espiritual é a pátria de todos nós. Mas ele estava tomando pé deste retorno à pátria espiritual quando ele se viu assaltado por um sentimento perturbador. E, ato sequente, ele ouve uma de suas filhas pedindo insistentemente que ele trouxesse uma mensagem. E em seguida, ele também ouve um amigo, companheiro dos trabalhos mediúnicos, médium, que também, insistindo, pedia que ele se comunicasse. O benfeitor espiritual ao seu lado disse-lhe: Jacó, não se surpreenda. Eles, na dor que carregam, não conseguem compreender quão importante é que se calem um pouco para que os que partiram possam se reequilibrar adequadamente aqui no plano espiritual. Não são textuais estas palavras, mas é o significado daquilo que está nos livros. Diante da partida daqueles que amamos, na dor que o coração sente, nasce espontânea a pergunta: por quê? A dor, ela é profunda. E nas lágrimas que correm, queimando as nossas faces. Por quê? Mas a beleza da doutrina espírita, esta religião que é o Consolador prometido, vem nos dizer de que devemos aquietar as nossas inquietações, porque Deus é infinitamente justo e é infinitamente misericordioso. Ninguém passaria ou passará por qualquer circunstância que toque mais profundamente o coração, senão pela necessidade de transformar em experiências o conhecimento adquirido. Porque o conhecimento não pode existir apenas no campo teórico. O espírito tem que vivenciar o conhecimento que adquiriu. E talvez daí possamos ter uma leve compreensão do texto evangélico. Aquele que mais se deu, mais será exigido. Não é uma cobrança, é uma decorrência natural. Conhecer
implica em ter responsabilidades. No final do século XIX, renasce em Caratinga, uma pequena cidade de Minas, um espírito que recebeu o nome de Esmeralda. Lá pelos idos de 1890, 1887, e esse espírito renasceu e tinha na sua vida, alcançando o século XX, tinha que passar por esses momentos de experiência em razão das necessidades criadas no passado, no correr dos tempos. A menina Esmeralda, educada em colégio católico, ouvindo as freiras dizendo aquelas coisas que se diziam a respeito do espiritismo então nascente, recém-chegado às nossas terras destes Brasis, porque o Brasil é imenso, de norte a sul, é um continente. Este nosso querido país, desde o primeiro momento, recebeu as luzes da doutrina espírita. E ela já também era perseguida pela incompreensão do ser humano, porque descortinava e descortina horizontes muito mais amplos do que as religiões de então ofereciam. E ela ouvia dizer que o espiritismo era coisa do maligno. E ela chegava em casa, e em sua casa se realizavam reuniões mediúnicas, e ela passava correndo pela sala, persignando-se, fazendo o sinal da cruz, como é comum de fazerem os católicos, de acordo com os seus rituais. Portanto, ela nasceu sendo educada culturalmente de acordo com a tradição católica, e encontrava no seu lar as primeiras experiências espíritas. Cresce, casa-se, tem uma filha. Um belo dia, os sinos da igreja batem. Batem, mas não chamando os fiéis para a missa ou para alguma festividade. Batem, alertando os fiéis de que algo estava chegando e que aqueles que estavam chegando eram os responsáveis por todo o mal que o ser humano passava. Eram missionários presbiterianos. São os presbiterianos a decorrência natural dos huguenotes. Os huguenotes que tiveram um momento na história que ficou marcado, indelével, em terras da França. O tempo, como disse, estava passando, a sua filha, ouvindo na igreja que aquelas pessoas que estavam chegando eram pessoas do mal. Certo dia, e essas pessoas eram vizinhas de Dona Esmeralda. Uma das meninas ali do redor, um belo dia, junto com seus amiguinhos, resolve pegar as crianças daqueles missionários que ali residiam e dão uma surra naquelas crianças presbiterianas. A menina era filha de Dona Esmeralda. E Dona Esmeralda dirige-se àquela família pedindo desculpas pelo ocorrido, porque a sua filha, pois que era exatamente a sua filha, criança, não podia compreender a necessidade de amar ao próximo
e ela estava ali para pedir perdão pelos atos da filha e dos seus sobrinhos, pois que eram os meninos que estavam todos juntos. A família agradece e dá-lhe de presente um exemplar da Bíblia com uma dedicatória. Mal sabia a nossa Esmeralda o significado daquele gesto. O tempo passa, os filhos vão nascendo. Esmeralda teve 9 filhos. Dos 9 filhos, 5 desencarnaram de forma abrupta ou por acidente. O primeiro, com 3 anos de idade, acometido de uma broncopneumonia. Naquela época não existiam antibióticos, não existiam os tratamentos que temos hoje. O garoto de 3 anos não resiste e sucumbe rapidamente à insidiosa moléstia, falece. Passado algum tempo, este foi o Joãozinho, eis que o outro filho, o Antoninho, menino de 7 anos, Caratinga é banhada por um rio, que em tempos de seca a criançada vai se banhar nele, mas quando chove, as suas águas ficam revoltas. Tinha chovido, e apesar das recomendações da mãe, eis que o Antoninho vai e entra no rio, e a turbulência das águas levam o menino e ele vem a falecer. Mais um desencarne. Passa o tempo, Dona Esmeralda vai a Pedro Leopoldo, conhece o Chico, e o Chico não disse a ela naquele momento, mas deixou registrado: eis que nos reencontramos. E ali, esses 2 corações, que já tinham vivido em épocas anteriores, partilhando das mesmas ocorrências, se reencontraram. E a Dona Esmeralda passa a ir com maior frequência a Pedro Leopoldo. A família, os filhos vão crescendo. Uma das filhas, Agar, carinhosamente chamada de Dina, no ambiente familiar, uma moça dedicada ao trabalho, que procurava fazer todo o bem que lhe fosse possível, mas muito fechada. Não deixava as suas emoções serem partilhadas, mesmo pelos familiares. Num dia, na noite, ela grita pela mãe. A mãe vem ao seu encontro e ela diz: perdoe-me, mamãe, perdoe-me. Foi o veneno. Era um veneno potente que normalmente se usava naquela época, hoje nem tanto. Em virtude de pequenos animais que invadiam as casas, como também ocorre ainda hoje. E aquele veneno ali estava para isso, e ela ingeriu esse veneno, e quando ela ingeriu o veneno, ela caiu em si, reconheceu a absurdidade do ato que cometera e pede perdão à mãe. E falece. No primeiro, no segundo, até poderíamos dizer, coisas da vida ocorrem. 3. Maria Aparecida, desde que nasceu, dizia para os pais: vou ser médica. A irmã, Agar, que era mais velha, procurou dissuadir a irmã, Maria, do seu intento de ser médica, porque achava que ela ia sofrer muito. Mas ela formou-se, tornou-se médica. Um dia, já moravam no Rio de Janeiro, e necessitando atender a uma paciente no posto de saúde da Avenida Presidente Vargas, vai ao trabalho para atender aquela sua paciente. E estava com sua paciente e caminhava quando são alcançadas por um coletivo e a Maria Aparecida falece.
a quarta. O quarto filho que desencarna. Quando do desencarne da Agar, o Chico, visitando-a em desdobramento, em companhia de Emmanuel, choroso, sentido, vê aquele espírito recém-chegado à pátria espiritual. E Emmanuel diz: Chico, não podemos categorizar exatamente como suicídio, porque podemos dizer que foi muito mais a invigilância e o orgulho que fazia com que ela não partilhasse as suas dores, as suas angústias, mesmo com os seus entes queridos. Fica aqui a lição. Não escondamos os nossos problemas. Não precisamos ficar macerando o nosso coração pela dor. Mas não escondamos. Porque esse esconder é também refugiar-se no próprio orgulho, achar que é suficiente o suficiente para não depender dos outros. E ela, envolvida por entidades que queriam que ela sofresse, cedeu no momento e ingeriu aquele veneno. E Emmanuel disse ao Chico: não podemos colocar isto como um suicídio efetivamente, mas a invigilância nascida da atitude de fechar-se em si mesma e não abrir o seu coração. Quando buscamos o socorro da casa espírita, que alguém nos ouve a dor que carregamos, não temos ideia do bem que fazemos para nós mesmos. Ainda que não nos abramos com alguém, mas escutamos uma palestra que nos toca, e a lágrima verte no nosso rosto, estamos colocando para fora a nossa dor. E abençoados pela luz da compreensão. E o Chico, na dor que carregava, daquele espírito querido, que a então reencarnada como Esmeralda, perguntou também por quê. E Emmanuel disse: você quer saber, Chico? Colocou a mão nos ombros do Chico e disse: venha. E o Chico se viu, repentinamente, no meio de um tumulto, de gritos, de uma balbúrdia. Ele se reconhece naquela hora, como uma jovem de 15 anos. Ouvia os gritos: massacré, massacré. O rei assim quer. Era 24 de agosto de 1572. Desculpem-me, sinto-me envolvido por um momento tão particular. E o Chico, vendo-se ali como aquela jovem correndo no meio daquele tumulto todo, vai em direção da casa de alguém que conhecia, uma dama da nobreza. Bate à porta, entra e conversa. Aquela dama da nobreza era a Esmeralda, que estava ali, naquela existência do século XIX para o século XX. Reconhece-a. E ela, aquela dama da nobreza, diz: pobre criança, agora é tarde. E pede a um dos seus serviçais, que o Chico então diz, um homem alto, de chapéu largo e uma cruz branca no peito. Mas eu corri. Também nos relatos que encontramos
no livro Ecos de São Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu, de Luiz Antônio Milico e Isabel Bittencourt. E que também vamos encontrar em O Espinho da Insatisfação, do Newton Boechat. Referências a essa noite de particular um evento particular e muito profundo na história humana, porque é um evento em que nós temos o significado da incapacidade do ser humano de sair do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, e comete atos pelos quais responderá por séculos. 3 dias antes daquela noite fatídica, conhecida como a noite de São Bartolomeu, estavam no Palácio do Louvre, que hoje é um museu, a rainha Catarina de Médici, cercada pela sua entourage. Estavam ali os nobres, sacerdotes e outras pessoas da nobreza. E Catarina de Médici, não querendo que a Espanha se colocasse em supremacia diante do Papa, queria ela que fosse a França que se colocasse acima de todas as nações diante do Papa. Ela pedia aos seus conselheiros que lhe respondessem, que lhe dissessem como agir. Estavam ali o Duque d'Anjou, a Condessa de Nemours, a nossa Esmeralda. E a Condessa de Nemours diz: é preciso que morra Coligny. O almirante Coligny era huguenote. Era o representante exatamente daquela seita, daquela dissensão da igreja, que Catarina de Médici queria combater, para dizer ao Papa que eles eram os maiores defensores da igreja. Certa vez ouvi de um amigo espiritual que me acompanhava e me acompanha hoje de maneira diferente, que me disse: você nos traiu, você tem que voltar. E eu lhe disse: não é possível mais voltar, porque entendi e compreendi que não é pela igreja, não é pelo Papa, mas é pelo Cristo que nós devemos trabalhar, viver e lutar. Não são por instituições humanas, mas pelo significado celeste da mensagem que nos foi dada e representada e trazida por Jesus, nosso Senhor. Naquele dia, reencontrei um amigo e este amigo me entendeu. Disse-me: vou te dar um tempo. Tenho te acompanhado e vou te dar um tempo. Entendemos que esta é uma trajetória natural de todos nós. Nós todos que aqui estamos, para mim, isto é a trajetória natural. Bafejados pelas luzes da doutrina espírita, nem pode ser diferente. Não lutamos por conquistas materiais, queremos alcançar os valores, os tesouros do céu. Fomos bafejados por esta luz e não pode ser diferente. Não disse nada que cada um de vocês diria. Não é por instituições humanas, mas é pelo Cristo, que devemos aprender a viver. E o quanto possível, aprendermos a seguir de fato. Ali estava a Duquesa de Nemours, dizendo: é preciso matar
acabar com a vida de Coligny, porque Coligny era aquele a quem Carlos IX, o rei, filho de Catarina de Médicis, dava ouvidos. E Catarina via em Coligny o grande problema. E aí, chega um sacerdote daqueles que ali estavam e procura colocar panos quentes. Mas isso é muito grave. Tenhamos cuidado. Isto é muito grave. Uma das mulheres que ali estavam, mãe, diz: e os nossos filhos? E a duquesa de Nemours diz a frase que iria acompanhá-la até o século XX, até o desencarne dela no século XX. Dar a vida dos nossos filhos, por isto é o desejo e deve ser a ambição de todas nós. De 9 filhos, 5 partiram. Da maneira com que estávamos colocando, faltando o último. O último, também Antônio. Homem feito, 30 e poucos anos. Na Serra Fluminense, num acidente de carro, vem a desencarnar. Antônio, Duque de Guise, primeiro marido da duquesa de Nemours, que a duquesa achava que Coligny tinha mandado matar. E ali estava, retornando pela bênção da reencarnação, realizando o trabalho necessário do reajuste diante das próprias consciências. Por quê? Perguntamos nós. Por que a dor que me alcança? Como disse o irmão Jacó, eu me senti perturbado pela insistência do pedido de minhas 2 filhas, do meu amigo querido que era médium. É preciso resignar-se. É preciso aguardarmos. Não é preciso questionarmos com insistência, porque Deus é infinitamente justo, mas é infinitamente amoroso, misericordioso. Ninguém há de passar pela dor que seja, sem que haja uma razão profunda. A necessidade de uma reparação que não pode ser mais adiada. O coração chora, mas a razão deve estar presente para equilibrar. A doutrina espírita nos fala a razão para tocar o nosso coração. O conhecimento chega até nós para ser o elemento necessário ao nosso equilíbrio nos momentos do resgate, das provas. Não é que tenhamos forças, mas é o céu que nos ampara. É o céu que nos envia o conforto que passamos a sentir quando atendemos à recomendação e ao convite que Jesus nos faz. Vinde, diz ele, vinde a mim, todos vós que sofreis e andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que leve é o meu jugo e o meu fardo. Mas é preciso nos levantarmos e nos dirigirmos ao coração amoroso do Divino Mestre, porque Ele está de braços abertos
a aguardar por nós para nos amparar. A bênção que a doutrina espírita é para todos nós. Talvez não sejamos capazes ainda de atinar com o seu excelso valor. Ninguém que alcance o conhecimento fica indene, fica livre de experienciar, de amadurecer, transformando teoria em vivência e em prática. Não é simplesmente achar-se forte, mas é nos reconhecermos frágeis e carecedores da presença da misericórdia divina em nossas vidas. Também a nós. Passamos por momentos em que o conhecimento está sendo colocado em questão. Que deixo de tecer maiores comentários, porque a emoção nos impediria. Apenas quero encerrar rogando a Deus as bênçãos para todos vocês, para todos nós encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E que é pelo meu neto Heitor, pelo seu amiguinho Arthur, que voltaram na madrugada do dia 7 à pátria espiritual. Muita paz.